Boa noite, seja bem-vindo ao nosso programa 30 Minutos. Hoje teremos mais dicas para você fazer a sua próxima viagem em cruzeiros por todo o mundo. A Qualitours, representante de companhias de cruzeiro de alto luxo no Brasil, oferece várias opções de cruzeiros com o qual o passageiro pode viajar até pela metade do preço para destinos pelo mundo em navios premiados internacionalmente. Na Silbor, o passageiro pode aproveitar suas férias com os benefícios de viajar em navios de pequeno porte, também conhecidos como mega yachts. Os cruzeiros são reconhecidos por seu estilo elegante e suntuoso, porém com ambiente informal e descontraído, com infraestrutura que engloba spa, marina retrátil, cassino, sala de jogos, boutique, piscina, hidromassagem, sala de leitura, centro de computadores, restaurantes, acesso à internet e celulares. As suítes dos navios têm vista panorâmica para o oceano, sendo a maioria com varandas. A viagem compreende consumo ilimitado de bebidas durante o dia e a noite e de vinhos selecionados nas refeições, além de jantares com todos os restaurantes a bordo sem custo adicional. Os cruzeiros de 7 a 14 noites, com saídas entre agosto e novembro, têm roteiros incluindo destinos como Ilhas Gregas, Turquia, Itália, Mônaco, Espanha e França. Para dar detalhes deste programa, a diretora da Qualitours no Brasil, Cláudia Bernardo, vai explicar o dia a dia dos cruzeiros e tenha certeza que você vai participar dessa viagem conosco. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Conte para nós um pouco da história dos cruzeiros que vocês estão trabalhando. Qual que é a forma desse trabalho? Então, a Qualitours, há mais de 20 anos, representa cruzeiros de luxo. Assim como hotel, cruzeiro tem também classificação. Então, a gente sempre trabalhou com um segmento de luxo, que são navios normalmente menores, navios que têm uma relação de tripulante e passageiro muito próxima do 1 por 1 ou 1.2 por 1, ou seja, eu tenho 1.2 tripulantes para cada passageiro. Então, isso é muito alto, então o nível de exigência de serviço e qualidade é muito bom. E são navios, claro, de portes, tem navios de 110, de 180, 300, no máximo 700 passageiros. Bem diferente dos navios que estão aqui hoje no Brasil, então. Então não tem nenhum navio de luxo hoje no Brasil, porque a maioria são de 3 mil para cima pessoas, não é isso? Então, na verdade, não tem. Eles são navios ótimos, são muito bons, mas eles não são de luxo. Quer dizer, o luxo, na verdade, é o detalhe, é a diferença. É você pegar um café da manhã que você vai no bandejão, você já fez cruzeiro, e você vai se servir. Num navio de luxo não tem bandejão. E aí você pega seu prato, o garçom não deixa e leva você à mesa, né? À la carte, personificado. Exatamente. Então você chega na piscina, já tem a toalhinha enrolada, esperando para você. E o garçom passa toda hora e normalmente é tudo incluído. Então é realmente o detalhe do atendimento, o serviço. Então hoje na costa brasileira eu diria que de luxo realmente você não, infelizmente não tem nenhuma opção. Tem uma opção no Rio de Janeiro que sai desses navios também. Sim, aí a gente vai ter opções de luxo que normalmente as companhias elas fazem, elas navegam o ano inteiro e chega a determinada época do ano ou ela vai para a Patagônia, para o Chile, para o Sul, então você pode pegar o navio ou em Santos ou no Rio de Janeiro. E ele pode ir até Santiago, Buenos Aires ou até mesmo para o Peru. E tem outras companhias que fazem, no começo do ano, volta ao mundo. Então isso quer dizer o quê? Que ela, de janeiro a abril, elas fazem roteiros de volta ao mundo e que daí ele passa pela América do Sul. Então, na verdade, é uma passagem. Às vezes ele passa uma ou duas vezes, mas basicamente é uma passagem. Então você pode ter a oportunidade de embarcar, sim, no Rio de Janeiro ou em Santos, depende da temporada. E para esses navios que vocês trabalham, os embarques são aonde? Do mundo inteiro. A gente tem navio no Alasca, na Europa, no Tahiti, na Ásia, em qualquer parte do mundo. Porque diferente essa coisa de temporada, no exterior a gente tem navio o ano inteiro. Então o ano inteiro tem alguma época boa para navegar em algum lugar. E aí o navio vai atrás disso e sai dos portos de escala. Aí o passageiro tem que tomar um avião até lá. Normalmente a gente sugere chegar um dia antes, embarcar e fazer o cruzeiro.
As pessoas ainda quando falam em fazer uma viagem de navio, fica aquela preocupação de passar vários dias dentro do navio, será que eu vou aguentar? Qual que é o dia a dia? O que eu vou comer? As pessoas falam que tem muita qualidade, tem muita comida, mas acabava enjoando por estar lá muito tempo. Como que é a forma de distração das pessoas hoje nos navios de grande luxo? Porque normalmente nos grandes navios que vêm hoje, as pessoas vão ou piscina, né? Ou acabam fazendo cassino, que é o outro grande atrativo. Como que é no navio de luxo? Então, a proposta do cruzeiro em si não foge muito, tanto faz de luxo ou não luxo, a proposta é a mesma. O que vai, então, quer dizer, você vai ter aulas de ginástica, aula de yoga, você vai ter uma palestra interessante sobre um tema, você vai ter, sei lá, aula de como colocar a Sharp, aula de xadrez, você vai ter campeonato de alguma coisa, você vai ter bingo, você vai ter... A programação do jornal, ela é tão... Todo dia na cabine você recebe um jornalzinho. Ela é tão extensa que ela vai das 6 horas da manhã até 2 horas da manhã. Então, sempre você vai ter coisa para fazer, né? Só que, de um modo geral, o cliente de luxo, ele tem dois tipos, quer dizer, ele gosta de estar muito a bordo, quer dizer, ele gosta de pegar o livro dele, ir para um deck ou na própria cabine dele com varanda e ficar lendo e apreciando, é muito interessante. Então, apesar de ter muita atividade, ou seja, o hiperativo não vai ter problema, porque ele vai ter coisa para fazer bastante, mas o cara que quer relaxar, descansar, ele também vai estar super satisfeito. Além do que, você pode escolher a opção de roteiro que não tenha tanta navegação. Então, hoje a gente tem companhias que você pode fazer um cruzeiro, sei lá, de 15 dias com um dia só de navegação inteiro. O resto você sempre está parando em algum lugar, e aí você desce, conhece a cidade, aproveita, então aí seu dia é super cheio, né? E você não é muito agradável, e você, aliás, é o contrário, depois você precisa descansar, né? Logicamente, quando se fala em luxo, você sabe que vai pagar mais caro. Apesar de eu estar vendo no material de vocês, eu vi que tem preços que começam a partir de $2.100, $2.200. Isso pela conversão que vai acabar dando R$3.000 mais ou menos. De graça, né? De graça, se comparado com os preços dos navios aqui que não são de luxo e que fazem um roteiro totalmente diferente. Então, o mundo, na verdade, mudou muito e hoje, graças a Deus, porque no passado não era assim, você tem muitas ofertas, você tem possibilidades. Então, as companhias lançam semanalmente ofertas para o mercado e a gente divulga para os nossos clientes, a gente faz um e-mail marketing semanal com essas possibilidades. Então, a gente tem cruzeiros de luxo que tem 50%. Por exemplo, a Seabourn, que você mencionou no começo do programa, ela é uma companhia absolutamente premiada, ela tem uma excelência no serviço única, ela tem 6 navios. 3 navios que são os clássicos de 180 passageiros e 3 navios novos, acabou de inaugurar um agora, mês passado, com 450. E daí ela tem, mesmo sendo de luxo, mesmo assim, ela tendo, no passado a gente dizia que custava em torno de $1.000 por pessoa por dia, hoje com a variedade, com a oferta e o mundo mudou, graças a Deus você tem ofertas. Então você pode fazer um navio de luxo, sei lá, que dá uns $400, $300 por dia, o que é muito barato, porque tem acomodação, café da manhã, almoço e jantar. E estamos falando comparar uma acomodação com um Four Seasons ou um Ritz-Carlton, com um hotel super de luxo, não com um hotel qualquer, né? Então, e além do que, ela tem as bebidas inclusas, é tudo incluído, gorjeta, bebida, então o custo-benefício é muito barato. Então, essa ideia de que o luxo é caro é uma ideia errada. Na verdade, tem produtos que são custosos, eles custam mais porque eles têm benefícios, mas é interessante você mencionar isso porque não necessariamente que é caro de luxo. E, eu falei, logicamente, do preço mais barato. Agora, vamos dar uma classificação para a gente chegar a ver os diferentes preços de diferentes navios. Basicamente, os navios que a gente representa, eles são todos de luxo, né? Então, a gente tem situações, histórias de gente que gastou $2.000 e gente que gastou $300.000. Então, o que vai variar nisso, né? O que compõe isso? Compõe a quantidade de dias que você fica a bordo, a categoria de cabine que você pega. Quando você fala de um navio de luxo, os nossos navios não têm cabine interna, já começa com externa. Então, e tem navios que só tem com varanda. Então, você já começa com um nível superior do que a grande maioria. E aí, a gente vai agregando valor e amenidades. Então, você tem cabines, sei lá, de 200 metros quadrados, 150 metros quadrados, com mordomo, com uma série de benefícios. E tudo isso vai compondo e vai fazendo a diferença do preço. Então, e a varanda é um realmente que faz uma diferença. Porque se você está no quarto, né, na cabine, quer ficar lá e tem a possibilidade de abrir a varanda, sair, olhar a paisagem, continuar dentro da sua parte mais reservada, faz grande diferença. A experiência da varanda ela é única. Quando o cliente tem a oportunidade, experimenta, nunca mais ele quer
uma cabine externa, e que dirá uma interna. Então, porque assim, você pode, e esses navios têm esses serviços todos também, ninguém não paga nada, incluso. Você pode pedir o seu café da manhã na sua cabine e na sua varanda. Então, é maravilhoso você poder estar num lugar gostoso, assim, com aquela paisagem do Mediterrâneo, do Caribe, ou de qualquer lugar do mundo, e você poder tomar um café da manhã na cabine, na varanda gostoso, vendo o mar, é uma experiência, assim, fantástica, uma coisa única, né? Você aproveita muito mais a viagem. Dê opções para o nosso telespectador. Vamos dizer, algumas opções de passeio. A gente tem e de roteiro também. A gente tem, então, a Seabourn, ela está com umas promoções com 50% de desconto para o segundo passageiro, para os cruzeiros de agora, de agosto a, acho que outubro ou novembro, e saídas selecionadas. Então, são oportunidades únicas, como você mencionou. Tem cruzeiro que começa com $2.200 uma semana, nesse mundo de luxo que eu falei. A gente tem uma outra companhia que é também excelente, que é chamada Regent Seven Seas Cruise. Essa companhia, ela tem 3 navios, um menor de 490 passageiros e 2 de 700 passageiros. E ela tem um diferencial, na minha opinião, único. Na minha opinião, não tem outra empresa que tem isso. Ela inclui em cada porto de escala excursão gratuita. Então, além de ter a bebida, a comida, gratuidades, as gorjetas, tudo incluso, você tem excursão. Que tipo de excursão? Excursão, quando você vai, sei lá, você chegou em, por exemplo, você foi para Istambul, né? Então aí você não vai ficar a bordo, você vai descer, vai conhecer o Palácio do Apicape, o Gran Bazar, etc e tal. E aí você compraria uma excursão ou você pegaria um táxi e faria. Por exemplo, na Turquia, um dos maiores problemas é a língua, né? É a língua. Do inglês lá, eles não são muito amigos a falar com inglês. Não, mas estou dizendo, mas então, se você tem um passeio programado com uma pessoa que acompanha, vai facilitar muito sua vida num país como a Turquia. E você já pode pré-reservar isso. Então, quando você faz a sua reserva de cruzeiro, a gente te dá o booking number, te dá a sua cabine, você entra e você faz essas reservas desses passeios, sem gastar nada. E assim, elas são super bem organizadas, com guias de alto nível, a gente experimenta sempre, voltei há pouco tempo de uma viagem, 2 semanas, e a qualidade do guia, o ônibus é excelente, a hora que você vai sair, isso é luxo. Tem 3 ou 4 estações com água, não esqueça de levar sua água. Toalhinha, porque caso você queira. Quando você volta, tem um tapete vermelho estendido na entrada, e aí tem um garçom com uma bandeja com uma toalhinha úmida para você se refrescar, e no outro uma bandejinha com champanhe. Então, assim, o cuidado que eles têm com todos os detalhes, a excursão. Então, no final, é muito barato, porque se você colocar tudo isso no papel, quer dizer, as excursões são caras. E com o conforto e a segurança, de você estar com um guia do navio, estar com um motorista, quer dizer, que você não vai ter risco, citando Istambul, você não vai ter problema, você pode ir no Gran Bazar e vai ter alguém te ajudando, te dando assistência, sem você correr risco de se perder, de se sentir desconfortável e tal. E tem uma coisa legal que a gente lançou esse ano, que a gente escolheu uma saída em outubro, e que a gente vai ter o acompanhamento de um executivo da Qualitours a bordo. É um cruzeiro no Mediterrâneo, saindo de Monte Carlo, cruzeiro belíssimo, e a gente vai ter as excursões, a gente conseguiu um guia que vai falar, a gente está fazendo essa programação, que ele vai falar espanhol, e vai ter acompanhamento de um profissional da Qualitours, na verdade não é um guia, mas para dar uma assessoria, para ajudar, para as pessoas se sentirem mais confortáveis por causa do idioma. Bem, saindo de Monte Carlo já é um deslumbre, não precisa sair daqui mesmo, a pessoa fala, quanto tempo a gente vai ficar aqui? Pois é, já é maravilhoso, né? Mas é tão belo aquele roteiro, vai fazer Córcega, vai fazer Taormina, vai fazer Costa Amalfitana, Positano, um roteiro belíssimo, e termina em Atenas, e eu acho que é uma proposta que a gente está investindo nisso. A gente pretende, para o ano que vem, ter outras opções para o cliente se sentir confortável. A gente percebe que eles se sentem mais confortável quando tem uma pessoa junto, assessorando e tal. Apesar da grande maioria desse tipo de cliente falar outro idioma. Mas é uma coisa bacana que a gente negociou com a companhia de conseguir isso, ou seja, nessas excursões ter um ônibus e ter um guia que fala espanhol. Então isso é muito bacana e a gente pretende conseguir ter muito cliente para ter até em português, né? Seria fantástico. Muito bem, você que está em casa, olha, vou dar 2 minutinhos para você já fazer sua mala, mas não sai daí não, que nós vamos ter mais informações aqui para você poder fazer o seu próximo cruzeiro. 2 minutos e já voltamos já.
Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br. Caribe, luz, cor e alegria. Saia do lugar comum. Vá para o Caribe. Você merece viver os fantásticos cenários de lindíssimas praias. Caribe é sol o ano todo. É gente de todo mundo. É música e dança. Há 17 anos, a Sanchat Tour é uma das empresas que mais leva brasileiros a este paraíso. Caribe é com a Sanchat. Sanchat Tour. Você no Caribe. Estamos de volta ao nosso programa 30 Minutos. Se você gostou, quiser fazer a sua viagem, fazer o seu cruzeiro nas próximas férias, você pode fazer o contato com a Qualitours. Aqui a Cláudia Bernardo está representando a Qualitours. O telefone da Qualitours hoje em São Paulo? É 11 2175 7703. E se quiser, pode mandar um e-mail para o reservas@qualitours.com.br. Você que já teve aí o intervalo para fazer as suas malas, agora pode embarcar conosco. Nós vamos passar algumas imagens para você e você vai acompanhar mais do dia a dia, que nós falamos assim, falar é muito bonito, você ouve, mas quando você vê é muito mais gostoso. E muito mais gostoso ainda é você embarcar nessa viagem. Quantos brasileiros embarcaram nesse tipo de cruzeiro no ano passado? Em torno de 3.000 passageiros. Qual é a ascensão que pode ter para esse ano de 2011? Então, a gente está com uma perspectiva de crescimento de 20%, um aumento. A gente percebe que esse segmento tem aumentado por conta das pessoas conhecerem mais sobre cruzeiro. Então, tem muita gente com poder aquisitivo legal que poderia estar fazendo a viagem, mas não faz por falta de conhecimento. Então, começa a aprender, começa a entender e a gente acha que tem uma oportunidade muito grande. Na última temporada de Costa Brasileira, para você ter uma ideia, saiu um estudo de que 60% da temporada dos viajantes foram novos clientes. Ou seja, uma oportunidade, por isso que o nosso cresceu, porque o repeater, como a gente chama, que já fez de novo, ele começa no Brasil e depois ele vai para o exterior. É um passo automático isso, porque ele perde o medo, ele se familiariza, se sente confortável e vai para o exterior. Então, a gente acredita com um potencial muito grande. O Brasil, como a gente diz, a bola da vez, ele vai crescer bastante. E qual o principal roteiro que o brasileiro escolheu hoje? Então, cada ano muda um pouquinho. Agora a tendência, a procura foi muito grande de Mediterrâneo, ilhas gregas, Croácia. A Croácia está super em alta, todo mundo pedindo Croácia. E sempre nessa época do ano, por exemplo, junho, julho, agosto, a gente vende Alasca e Báltico, que são os pontos altos. Báltico incluindo Rússia, São Petersburgo, então é um roteiro bem... Mas é bem assim, todo ano tem um destino que se desponta mais. Esse ano foi a Croácia. Roteiros temáticos também hoje faz parte do dia a dia das viagens. Exatamente. Na verdade, as companhias elas já fazem isso há algum tempo, talvez um pouco diferente do que a gente vê aqui na Costa Brasileira, mas eles procuram levar temas simpáticos e agradáveis para os passageiros. Por exemplo, a gente tem uma companhia que é a melhor opção hoje de cruzeiro no Tahiti, o navio chama Pogogan, aliás, remete ao pintor, né? E o navio belíssimo, também com esse mesmo perfil de luxo, e ele vai ter a saída em outubro e novembro, eu acho, na verdade, são donos de vinícolas da Califórnia e que vão estar falando, dando aulas, explicando, enfim, vai ter o tema de vinho dessas saídas. A gente tem outras opções, por exemplo, com música clássica,
tem opção de gastronomia, tem opção de chocolate, tem opções bem interessantes. E que daí o foco do navio, ou seja, a programação é voltada para isso. Então à noite vai ter show sobre isso, vai ter, sei lá, se é de música clássica, vão convidar várias orquestras e tem um foco sobre isso. É uma coisa bem interessante. Você falou que tem aumentado muito no número das pessoas que vão pela primeira vez. Isso mostra que é do boca a boca, daquela pessoa que vai e conta para outra? Ou qual é a forma de hoje elas terem contato para saber desse tipo de cruzeiro luxuoso e terem a possibilidade de poder participar, realmente de poder viajar? Então, ainda, por incrível que pareça, né, no mundo atual de hoje, o boca a boca, ele é absolutamente o melhor resultado que se tem. Porque você tem, quando a gente fala do cruzeiro de luxo, as pessoas que vão, normalmente, elas são referências e elas têm um grupo de amigos muito importante, muito grande. Então, normalmente, a venda é feita sobre isso. Agora, quem gosta do mundo de cruzeiro, que estuda, explora, ele acaba descobrindo e a gente faz bastante ação de e-mail marketing, mala direta, a gente tem bastante coisa que a gente tem feito para isso. E o ano que vem a gente tem uma possibilidade, que é um evento que vai ter no Brasil e é a possibilidade para todas as companhias, não é só de luxo, que vai ser o Cruise Show 2012. Mas isso eu guardo para depois, eu volto para contar um pouquinho mais sobre isso. Quando você coloca que essa temporada, vocês estão programando, na verdade, de agosto a novembro, é porque em dezembro já começa outro tipo de preço, outro tipo de valor para as pessoas que vão viajar? Não necessariamente de preço. É que a companhia ela faz assim, ela seleciona algumas saídas que eventualmente tem uma procura um pouco menor. Por quê? O perfil do cruzeiro de luxo é assim, normalmente o cliente reserva no mínimo de 4 a 1 ano antes, porque ele se organiza, tal. Então é um perfil assim, é raro você ter um cliente que só vai fazer um cruzeiro e volta. Não, ele vai, faz uma parte terrestre, depois faz o cruzeiro e faz depois mais uma parte terrestre. Ele compõe a viagem. E esse cruzeiro de luxo, quanto mais antecedência ele tem da compra, mais benefício ele tem. Então, eles organizam desse jeito. E o que acontece? Algumas saídas, às vezes, tem cancelamento, tem menos procura, e as companhias lançam algumas promoções. Então, assim, essas promoções, elas são sujeitas à alteração, tem que consultar, porque às vezes são 1, 2 cabines que tem naquela saída, e que ele vai fazer, mas é uma oportunidade única. Quem pode estar com o passaporte em ordem, pode embarcar em 1 semana e aproveitar esse mundo maravilhoso de luxo, que é único, né? Uma experiência única. E como fica a questão das crianças? Porque normalmente hoje todo casal acaba tendo a questão das crianças. Tem cruzeiros que aceitam crianças, tem outros que não aceitam. Nesse caso... Então, a verdade é que assim, esses cruzeiros, por exemplo, a Regent Seven Seas, ela é amigável, como eles dizem, com as crianças, mas ela só tem em saídas, algumas saídas que ela coloca monitor e coloca um espaço para criança. Esses navios, de modo geral, eles não estão preparados, assim, você não vai encontrar um kids club, você não vai encontrar um fliperama, um espaço para essas crianças, porque não é muito perfil. Apesar de estar mudando, quer dizer, a gente percebe que cada vez mais uma coisa interessante, a faixa etária tem abaixado. Então, antigamente você só tinha velhinho e hoje não. Hoje você faz cruzeiro, você tem gente de 45, 50 anos fazendo um cruzeiro de luxo, o que é muito legal, e, consequentemente, as crianças estão vindo junto. Então, a gente percebe uma tendência das companhias de mudarem isso e elas estão se adaptando a essa necessidade, porque tem baixado a idade. Então, é uma questão... Agora, a gente percebe que não tem muito problema, desde que você oriente adequadamente o cliente, que você explique o que ele vai encontrar, o que vai ter de opção para as crianças, a gente vende para famílias inteiras sem problema nenhum. Nessa época também começa a esfriar mais, por exemplo, do lado da Europa, daqui até o final do ano. Quais são os cruzeiros que as pessoas têm a opção de escolher? Ou mais frio, ou que fique mais no clima mais tipo do Brasil? Então, na verdade, assim, os cruzeiros seguem justamente as temporadas boas de cada lugar do mundo. Então, por exemplo, outubro é uma época deliciosa para você fazer Bermudas, para você fazer aquela parte da Nova Inglaterra nos Estados Unidos. É o outono lá, é belíssimo. Outubro ainda você consegue fazer cruzeiro no Mediterrâneo e novembro aí eles já estão se reposicionando e aí eles começam a fazer cruzeiro no Oriente, na América do Sul e aí que são a Austrália, que é a parte mais quente. Tahiti você pode fazer o ano inteiro, porque ele tem uma temperatura amena. Dia
Dai uto te mawhatu ia ui e tau i here. Tia inua ho iau ia ui. Mauro tomo era a ia u. Hivanua te mana o, tai oto te mawhatu ia ui e tau i here. Oto e hoho a te mua iau, o te whatahe i tō roi mata, te ui ui no ane ho i te mana o, te hea ta ui here. Te hea ta ui here. Você começou a comentar sobre aqueles $2.200 para você fazer um roteiro. Quais cidades que o navio passa nesse roteiro? Então, ele vai sair dia 21 de outubro de Veneza e vai fazer aquela região da Croácia, Dubrovnik, Split, vai fazer Montenegro, Kotor e volta para Veneza. Um cruzeiro belíssimo. Bem, se você gostou então das nossas dicas para você fazer a sua próxima viagem de cruzeiros, faça contato com a Qualitur, tem o telefone aqui embaixo, você pode fazer contato e fazer a sua programação de férias. Cláudio, obrigado pela sua participação. Obrigada, dê mais informações e você também vai ter uma matéria especial que você poderá ver no jornal ABC Repórter. Não esqueça que pior do que não ler jornal é ler apenas um jornal, por isso leia o jornal ABC Repórter. Boa noite.